Benvenuti e benvenute studenti e studentesse! Hoje estamos no nosso segundo encontro do Parlare Italiano. Vamos entrando, vamos começar a estudar. Hoje a gente vai ver a pronúncia correta de sobrenomes e cidades na Itália. Gente, eu quero muito parabenizar vocês e agradecer também porque o comprometimento de vocês, o esforço de cada um de vocês está tornando esse evento mais incrível e surreal ainda. Ó, já tem 115 pessoas online. Gente, onde já se viu às 8 horas da noite de uma terça-feira, 130 pessoas ao vivo para fazer uma aula de italiano? Hoje a gente teve uma interação no Telegram muito linda. Não foi só um bate-papo, trocar ideias. Não, foi exercício, foi estudo, vocês estão mega comprometidos e eu recebi uma quantidade incrível de vídeos. Eu não contei os vídeos, mas eu sei que a gente trocou 1.200 mensagens, um pouco mais de 1.200 mensagens hoje à tarde na comunidade de alunos do Parlare Italiano. Então, parabéns, de verdade, pelo comprometimento, pelo esforço, pelo estudo. Eu sei que o fato de abrir uma câmera, de começar a falar um novo idioma, de se expor, de aceitar errar em italiano, num novo idioma que a gente está estudando, é difícil, é desafiador. Então, parabéns por estarem aqui, parabéns pelo comprometimento, vamos continuar estudando aqui. Gente, vou pedir agora a ajuda de vocês, porque desde que eu cheguei no Brasil, para quem não me conhece muito bem, eu atualmente moro no Brasil há quase 9 anos. Quase 9 anos. Eu sou de Bergamo, pertinho de Milão, eu fiz faculdade em Padova, perto de Veneza. Um ano foi em Paris, à la Sorbonne, e um ano foi na USP em São Paulo, foi por isso que eu conheci o Brasil. E no Brasil eu acabei aprendendo português. Eu trabalhei com redação de materiais didáticos para grandes franquias, eu fiz a redação de um livro inteiro, então me aprofundei muito no estudo dos idiomas, do ensino de idiomas, me encantei com esse mundo. Eu me formei em psicologia, mas acabei trabalhando sempre no mundo dos idiomas porque eu vejo um laço muito grande entre a interação entre pessoas, a interculturalidade, o fato de saber interagir com os outros e o ensino de idiomas. Para mim são dois mundos muito complementares. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português, eu tinha que aprender português, então eu fui estudando português no Brasil mesmo e fui ensinando italiano e francês, eu falo italiano, francês, inglês e português, diretamente no Brasil para ter alguma coisa para fazer no começo, porque realmente eu não falava português, então inicialmente não era tão simples para mim a interação com as pessoas. Então entendo vocês, tudo isso para dizer, eu entendo aquele esforço, aquela sensação inicial de nossa, será que vai dar certo? Eu estou errando um monte, mas tá bom, vamos continuar estudando. E chegando no Brasil, uma coisa que eu não esperava, que eu não sabia, era que eu teria encontrado muitos sobrenomes italianos e muitos nomes de lugares da Itália. Nomes de prédios, de padarias, de restaurantes, nomes italianos e em comércios no Brasil. Eu não esperava isso, absolutamente, não imaginava que existisse. Na Itália a gente não conhece muito essa presença italiana que tem na América do Sul. Eu acho maravilhosa. E uma coisa que me impressionou muito era o fato de usar muitas palavras em italiano, mas pronunciar da forma errada. Então, vamos fazer o seguinte, vocês podem me ajudar? Vamos fazer assim. Hoje a gente vai estudar pronúncia. Vamos fazer essa live chegar a mais pessoas possíveis no Brasil inteiro. Aqui embaixo, na área de comentários, vocês conseguem ver ao lado dos comentários um aviãozinho, um símbolozinho que é assim, tipo aviãozinho. Clicando nele, vão aparecer para vocês pessoas que vocês conhecem e, inclusive, pessoas que estão mais conectadas com vocês ou que estão online agora, que vão aparecer com uma bolinha verde. Selecionem no mínimo umas 5 pessoas, pelo menos, para convidar elas a participarem junto com a gente dessa aula. Ontem a gente conseguiu chegar a 430 pessoas, mais ou menos, simultaneamente. Se a gente chegar hoje a 450 pessoas,
eu vou entregar para vocês, para retribuir também esse esforço, um material que vai ajudar muito na hora de interagir com italianos. Eu preparei para vocês, vamos ver se a gente chega a 450 pessoas, é perfeitamente possível, estamos em 240, é só você convidar a gente e depois escreva para mim que compartilhou, assim eu consigo saber que está dando certo. Já tem pessoas escrevendo, Mapon Chirolli, já escreveu, compartilhado. Gratidão, que legal. E eu vou entregar para vocês, se a gente chegar a 450 pessoas, 2 e-mails. 2 e-mails que eu escrevi. Um e-mail é para uma prefeitura italiana, para vocês entrarem em contato com qualquer prefeitura italiana e, um monte de gente falando compartilhei, Lene, Valéria, Silvia, Haki, Eva, obrigada. Vocês vão receber um e-mail para enviar para prefeituras italianas e um e-mail para enviar para qualquer hotel ou lugar onde vocês vão reservar sua estadia na Itália para ter todas as informações corretas sobre aquele lugar. Eu já estruturei esses 2 e-mails, estão ali, estão prontos. É somente você pegar, trocar o nome e tá feito. Então, vão compartilhando ao longo da live também, assim a gente consegue aumentar a nossa comunidade. Nilson Cleverson, obrigada. Henrique, obrigada. Lúcia, obrigada. Hilda, obrigada. Sebastião, obrigada. Eva, um monte de gente compartilhando. Parabéns, parabéns, parabéns. Estão vendo que estão comprometidos? Estão vendo? Estão vendo? Para quem não conhece muito bem a história desse desafio, desse curso, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Brasil, eu realmente não falava português e acabei ensinando idiomas. Eu comecei a ensinar idiomas lá no Sorbonne, em Paris, e eu comecei a me interessar por esse mundo lá atrás, mas chegando no Brasil percebi quanto o fato de ensinar idiomas possa expandir os horizontes das pessoas, possa aprimorar o desenvolvimento de vida das pessoas, porque abre novas portas, permite ir para novos lugares, fazer novas amizades, mas sobretudo pensar de formas diferentes. Uma coisa que eu comentei no nosso primeiro encontro é que eu fui percebendo nos primeiros anos de psicologia quanto a gente vive travado em prisões mentais e prisões culturais, que são comportamentos, conceitos, posturas e pronúncias que aparentemente são as únicas possíveis. Quando a gente estuda um novo idioma, quando a gente tem contato com uma nova cultura, a gente descobre que não só aquelas não eram as únicas possíveis, mas sobretudo não eram aquelas que nós escolhemos. Eram aquelas que aconteceram por acaso. Nasci numa casa, num contexto onde as pessoas falam italiano, falam português, pronunciam desse jeito, fazem certas coisas e eu acabo reproduzindo e tendo posturas e comportamentos que simplesmente sempre vi de outras pessoas, mas não necessariamente que eu escolhi. E o fato da gente desapegar de tudo isso, se libertar e ir para um mundo maior, nos faz muito bem, acaba nos libertando, acaba nos potencializando, acaba dando sensações extremamente positivas. Quando eu percebi tudo isso no ensino de idiomas, eu tentei descobrir como juntar todos os aspectos do interacionismo simbólico, da sociologia, da interculturalidade, da psicologia do desenvolvimento, também da psicologia social, com que fossem úteis para os meus alunos com o ensino da língua italiana. Então eu uso a língua italiana para chegar em algo muito maior que faça bem para o meu aluno. O meu objetivo é que o aluno esteja bem, que ele se sinta bem quando está falando italiano, que se sinta bem quando está na Itália e que consiga curtir a Itália ao máximo. Eu, como italiana, cresci muito no Brasil, eu consegui aprender muito no Brasil, o Brasil contribuiu muito com a minha vida. Eu quero que vocês possam contribuir com mais italianos, que vocês consigam levar para a Itália a bagagem maravilhosa que existe no Brasil. Eu fui então desenvolvendo o meu trabalho, os meus métodos, os meus exercícios, até que chegou uma hora que realmente eu consegui juntar tudo e dar as aulas do meu jeito, com a minha lógica, com a minha forma mentis, eu diria, que possibilita que as pessoas comecem a pensar diretamente em italiano desde o começo, desde a primeira aula, desde o primeiro contato com a língua. E para quem já está na comunidade do Telegram, vocês
viram que lá dentro tem vários alunos nossos que vão entrando somente para incentivar mais gente a estudar italiano e eles já falam perfeitamente italiano, falam fluentemente. Então vocês podem ver quanto pode ser leve, fácil, tranquilo e divertido para qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente do fato de já ter estudado outros idiomas ou não. Pronto? Então o que a gente precisa fazer hoje? O Júnior está falando, como que eu faço para compartilhar a live? Do lado dos comentários tem um avião, você clica nele, aparece uma lista de pessoas e você pode clicar em várias para convidar elas a assistirem. Vou colocar aqui o título, assim todo mundo que vai entrando, que vocês estão convidando, já entra sabendo do que estamos falando. Ó, a Madu também falou, eu já compartilhei com muitas pessoas e a Madu estudou comigo, é aluna nossa. Percebem como é lindo, como a pessoa aprende algo que é legal, que faz bem, que é divertido, quer compartilhar com mais pessoas, né? Então vamos compartilhando. Hoje vamos falar sobre pronúncia correta, sobretudo pronúncia correta de sobrenomes e cidades italianas. Por que sobrenomes e cidades italianas? Lembram que eu comentei uma vez com vocês, no começo do nosso primeiro encontro eu comentei, podemos pensar no idioma que já conhecemos e a partir dele construímos uma ponte para chegar no outro, ou podemos pensar diretamente na cultura onde vamos chegar. E a ponte é construída não com base naquilo que já conhecemos, mas com base no destino final, com base na cultura onde queremos chegar. Se uma pessoa pensar na lógica brasileira, provavelmente ela vai querer saber como pronunciar com um sotaque italiano, com uma musicalidade, uma entonação italiana. Por quê? Porque esse aspecto é muito valorizado no Brasil. Enquanto, vamos tirar os comentários? Já tem um monte de gente tirando os pedindo para tirar os comentários. Seus lindos, focadíssimos, que querem ler tudo e ver tudo. A gente vai ver, sobretudo, a pronúncia de sobrenomes e cidades. Por quê? Porque na Itália, os dois grandíssimos fatores e elementos que fazem a diferença na hora de conhecer alguém são o fato de conhecer muito bem a nossa identidade, a nossa história, consequentemente a nossa família também, e então pronunciar com clareza o sobrenome, ainda mais se for um sobrenome de origem italiana. E, segundo elemento, saber falar corretamente sobre a cidade de onde vieram os nossos antepassados, a cidade onde a gente nasceu, a cidade onde a gente mora, ainda mais quando se trata de cidades italianas. Ou seja, se você se atrapalhar na hora de pronunciar outras coisas, vai ser menos grave, mas se atrapalhar na hora de pronunciar sobrenome, sobretudo se for um sobrenome italiano, mas os outros também, e cidade, sobretudo se tratar de uma cidade italiana, é algo que desconecta um pouco dos italianos. Ou seja, o brasileiro, na lógica brasileira, vai dar muita importância para a entonação, para a rítmica do italiano, quer falar com aquela pronúncia italiana, com aquela cantilena italiana. O italiano, enquanto isso, não. Ele está vendo se você pronunciar corretamente. Ele não está nem analisando, mas está dando importância para o fato de pronunciar bem, sobretudo as cidades e os sobrenomes. Ainda mais quando se trata de sobrenomes italianos. E agora vem um exemplo muito prático. Quando eu falo para vocês, lembram que eu falei para vocês, temos uma construção no começo das nossas vidas que parece a única realidade possível. E depois, com o tempo, descobrindo outros idiomas e outras culturas, percebemos que não é a única realidade possível e a gente pode escolher outras realidades. Muito bem. Então, quando eu falo para vocês o som A, e depois eu falo para vocês, o som A em italiano tem que ser escrito desse jeito que está aqui, letra A.
vocês ficam bu e tudo tranquilo. Por quê? Porque é algo que é igual no Brasil e na Itália. E depois eu falo para vocês, o som que, que. E você pensa, que, tá tudo bem. Mas o som que está escrito desse jeito que está aqui, C-H-E. Muitas pessoas ficam, como assim? E esse, como assim? É uma emoção. É algo de, acho que eu vou esquecer disso. Não, peraí, como pode? Por quê? Porque já foi aprendido na língua portuguesa que o som que pode ser escrito com Q-U-E, ou talvez com K e depois o E, mas não com C-H-E, na língua portuguesa. Mas lembram que tudo é uma construção? E a gente pode, as línguas não nasceram primeiro como línguas escritas, primeiro nasceram os sons, as línguas faladas, e depois nasceu a parte escrita. Então racionalmente sabemos que qualquer representação gráfica é somente um símbolo. Tá. Então tente pensar diretamente, no lugar de pensar em português, no lugar de pensar aqui no começo da ponte, que, ou seja, Q-U-E. Não, peraí, em italiano escreve de outro jeito, desapega do português. Desapega de tudo que você já conhece e tente só repetir em voz alta várias vezes que. Se imagine na Itália, imagine que você está na Itália, imagine que você está passeando pelas ruas da Itália e repita na sua cabeça que. E aos poucos, visualize essa escrita, C-H-E, e vai só repetindo que. Sem precisar se apoiar em conceitos que você já conhece. Tente construir uma nova realidade, mergulhando diretamente na lógica italiana. Então, em italiano, o som que é escrito C-H-E. Que. Hoje a gente vai ver, sobretudo, essa distinção entre o que e o che. Temos o grupo que. E agora, cuidado! Lembram que eu falei no começo? Temos conceitos dos quais precisamos desapegar para construir novas ideias e novos conhecimentos. Que é o nosso primeiro som, que é C-H-E. Que é o segundo som, que é C-H-I. Que. E muitos alunos me falam, tá bom, entendi, tudo bem. Que, letra E. Que, letra I. Tudo certo. Só que, se continuar pensando em português, você vai continuar se importando com a rítmica, a sonoridade, a musicalidade da frase, sendo que em italiano o que importa mesmo é o fato de pronunciar corretamente esses fonemas que a gente está vendo hoje. Para um italiano, a diferença entre E e I é igual à diferença entre A e B. São dois sons diferentes e distantes. Então é importante, e alguns de vocês estão pensando, ai que exagero entre A e B. Tá bom, então vou dar um outro exemplo. É igual a diferença entre R e L. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa que não fala muito bem português e vem de países como, por exemplo, a China, é possível que ela fale primavera no lugar de falar primavera. O primavera. Por quê? Porque na língua dela essa distinção não é tão importante, certo? Mas em português é uma distinção importante. Então aquilo chama a sua atenção, certo? Muito bem. Em italiano a diferença entre E e I é grande, é importante, é necessária. E aí o que você precisa fazer? De novo, desapega do português. Não pense nas necessidades que vêm do Brasil, as necessidades que vêm do português, mas pense diretamente em você passeando pela Itália, naquela praça, lá no centro histórico de uma cidade italiana, e pense nos dois sons, que, e repita em voz alta, que. Aos poucos você vai até perceber a diferença de posição da língua na sua boca. Você vai perceber a diferença de som dentro da sua boca. Faz isso junto comigo. Que.
que é diferente. Dando importância para aquilo que é importante na cultura italiana, você evita um monte de estudo desnecessário de perda de tempo. Você vai diretamente para aquilo que importa na cultura italiana. Depois do que, hoje precisamos memorizar também che e ti. E aqui alguns alunos me falam, tá bom, Júlia, tchau, eu vou estudar outra coisa, tá muito difícil, já não tô entendendo mais nada. Vamos simplificar então, não pensem como está escrito, só ouça os 4 sons para repetir junto comigo. O primeiro é que, o segundo é chi, o terceiro é che, e o quarto é chi. Ótimo. Então, os últimos 2 eram che, chi, che, chi, che, chi, che, chi, che, chi. E agora vamos fazer os 4. Que, chi, che, chi. Aí que beleza. Tá? A regra é, em italiano, a letra H é usada para a gente transformar as consoantes C e também G, e isso eu vou mostrar em outro momento, em consoantes duras. Então, o som que e o som ki são construídos com o H. Vou habilitar os comentários para ver se vocês estão com alguma dúvida, com alguma curiosidade, com algum problema, ou se está tudo certo. E também escrevam para mim se vocês estão pronunciando em voz alta. Eu quero saber se está tudo certo. Eu nem falei nada. E eu estou vendo que vocês são demais. O número de pessoas está aumentando, vocês estão super acompanhando, estou muito feliz. Eu não falei para vocês, no final desse encontro eu vou ter uma surpresa para quem estiver ao vivo concluindo o encontro. Então fiquem ligados, fiquem aqui até o final. Mas fiquem aqui porque querem aprender italiano e não somente por conta da surpresa. Fiquem aqui com foco mesmo para praticar esse idioma. Tudo certo, tudo tranquilo, tudo bene, tudo ok. Ótimo. Então agora vou mostrar para vocês uma frase. Lembram que eu falei no começo? Tudo isso é necessário, é muito importante, sobretudo quando estamos falando de cidades, regiões e também sobrenomes, sobretudo sobrenomes de origem italiana. Sobre os sobrenomes, se vocês amanhã entrarem no grupo Telegram, amanhã porque agora a gente está estudando, então agora é hora de estudar. Mas amanhã podem entrar no grupo Telegram e vocês vão ver 1.200 exemplos, não estou inventando, é o número de mensagens que a gente trocou, com a pronúncia de sobrenomes de todos vocês. Então, aproveitem. E agora vamos falar sobre as cidades, antes de continuar com os sons. Aqui tem uma frase só, que eu considero muito importante quando vocês forem se apresentar para qualquer italiano. Seja presencialmente lá na Itália, seja pelas redes sociais ou enviando um e-mail. Eu acho muito legal vocês terem clareza dessa frase. A frase é Io sono nato a... e depois o nome da cidade. Eu vou colocar aqui como exemplo. Io sono nato a Padova. Io sono nato a Padova. Significa eu nasci em Padova. E a frase é usada por meninos, homens. É uma frase que está no masculino. No feminino, essa frase é Io sono nata a Padova. O significado disso é nasci. Eu nasci. O verbo nasci em italiano é sono nato para homens, sono nata para mulheres. Porque é muito legal você sempre dizer onde você nasceu. Porque a gente tem essa mania.
Na Itália, a gente tem muito essa mania. Na hora da apresentação, como primeira coisa, a gente fala onde a gente nasceu, de que cidade a gente é. Temos essa necessidade de saber de onde vêm as pessoas. Temos esse conceito que, de novo, gente, é cultural, pode parecer uma loucura completa, mas temos esse conceito que o lugar onde a gente nasceu é parte da nossa identidade. Assim como a cor do olho. De que cor é o seu olho? Não faz parte da sua identidade isso, um pouco? Isso faz sentido? Não faz muito sentido não, mas é parte da sua identidade. E o nome que os seus pais escolheram não é importante na sua identidade? Por quê? Porque é seu mundo, porque culturalmente é uma coisa importante. Para nós, na Itália, o lugar onde nascemos é muito importante na nossa identidade. Tanto é que, se você olhar para um documento italiano, um RG italiano, você vai ver nome, sobrenome, endereço, cor do olho, cor do cabelo, altura e aspectos diferentes que em italiano é segni particolari, mas são essas as informações. Assim como no documento de identidade, em muitos casos está indicado se uma pessoa está casada, solteira. Por quê? Por que aquilo é importante na identidade de alguém? Porque são conceitos culturais. E na cultura italiana, o lugar é quase como se a gente na Itália, pensa assim, os italianos são um pouco árvores. Então, enfim, com raízes. É como se o terreno, o solo de onde a gente vem fizesse realmente parte da nossa essência. Então, temos essa mania da gente se apresentar falando a nossa cidade. É obrigatório? Não. Mas aqui o meu papel é fazer com que você tenha facilidade em lidar com os italianos. Eu acho que é muito mais fácil lidar com as pessoas quando sabemos como as pessoas se comportam, como elas agem. Sabendo que os italianos se apresentam falando o nome da cidade deles, a gente se apresenta falando o nome da nossa cidade, quantas vezes você já não me ouviu falar: oi, eu sou Giulia Nardini, eu sou de Bergamo, atualmente eu moro no Brasil. Por que eu sempre começo assim? Por que eu sempre começo falando o nome da minha cidade, para onde eu fui, por quais cidades eu passei, onde estou atualmente? Porque no meu conceito isso manifesta parte da minha identidade. Não é obrigatório, é recomendado. Se você se apresentar para um italiano falando o nome da cidade onde você nasceu, vai ser muito legal. Você deixa o italiano mais tranquilo. Então vamos pronunciar juntos. Você vai pensar na cidade onde você nasceu. Se for uma cidade brasileira, você pode pronunciar do jeito brasileiro. Não tem nenhuma necessidade de transformar o nome de uma cidade brasileira numa cidade italiana. Mas é necessário aprender a frase Io sono nato a. Então vamos juntos. Meninos vão falar Io sono nato a e o nome da cidade. Meninas vão falar Io sono nata a. Gostei. Muita gente falou. Eu sei que muita gente falou. Fiquei feliz. Isso vai facilitar porque os italianos não vão estranhar tanto. Porque pelo menos aquele primeiro passo de como você se chama, onde você nasceu, vai ficar igual. É igual, a sua postura vai ser igual à postura das outras pessoas italianas. Então, ótimo. E aqui vem o segundo grande detalhe. Muitas famílias brasileiras têm histórias interessantíssimas. Na Itália, nós não temos isso. Na Itália, as nossas famílias vêm da Itália. Passamos as últimas muitas gerações simplesmente na Itália. Então, tem menos detalhes para contar, menos coisas para dizer, menos. É algo que simplesmente facilita. Se você explicar isso, se você der detalhes sobre isso, vai facilitar bastante o fato de ter uma panorâmica sobre a sua identidade. Por que temos a mania? Porque temos essa necessidade de entender de onde veio a sua família, de onde vieram os seus parentes, como é constituída a sua família. Porque no Brasil as pessoas têm o costume, têm o hábito de ver amigos, conhecidos, vizinhos de casa que têm
um bisavô de Portugal, um outro da Itália, um outro não sei da onde. E isso é normal. Nas Américas, na verdade, é algo normal, porque são países que se constituíram nos últimos séculos. A população se constituiu no último século, enfim, é uma coisa normal. Mas lembra da ponte? Lembra que a gente está saindo de uma lógica e indo para uma outra? E construindo uma ponte para ter uma conexão? Então, vamos pensar no destino final diretamente. O que interessa mais é o destino final. E nesse caso, o que interessa mais é, na Itália, as pessoas têm famílias menos surpreendentes, menos interessantes, com menos história, talvez. Eu falo menos interessante porque eu acho muito interessantes as histórias das famílias brasileiras. Então, quando a gente conhece alguém que tem um avô de um país, um bisavô de um outro país, um tio de um outro país, a gente se surpreende muito. A gente fica, nossa, mas como é possível? Como assim? Mas você é do Brasil mesmo? Mas você não era do Brasil? Como é possível que na sua família tem tantas nacionalidades assim? E aí vocês precisam explicar que isso é normal, isso no Brasil é muito comum, faz parte da história do Brasil. Júlia, mas eu nem falo italiano, vou ter que explicar toda essa história. Não precisa explicar toda essa história. Só precisa usar a frase La mia famiglia è di... Gente, não precisam contar toda a história de todos os lugares de onde vieram todos os seus parentes. É suficiente escolher uma cidade ou um país de onde veio pelo menos um parente seu. Isso já deixa a gente mais tranquilo, já temos mais a sensação de entender você, de entender de onde você apareceu. Eu vi várias vezes na Itália pessoas se apresentando falando eu sou italiano. Só que na verdade era alguém que tinha nascido no Brasil e depois tinha mudado para a Itália depois dos 30, 35 anos. E eu pensava, tá faltando um pedaço da história aqui, tá estranho, porque não tem um sotaque de italiano, tá estranho. E eu acho muito legal dizer que tem origens italianas ou de outros países, mas eu acho legal também dizer que tem o Brasil. A sua identidade se compõe dessa união de nacionalidades e de histórias e de culturas, e isso deixa você muito, muito, muito mais interessante. Se você se apresentar só falando eu sou italiano, é um a mais. A Itália pra gente não é interessante. Se você se apresentar falando io sono nato com o nome da sua cidade, aí você já chama atenção. E aí continua com la minha família é di e o nome de algum lugar fora do Brasil, que pode ser a Itália ou não, a gente já fica, calma, quem é você? Como é possível? A gente fica mais interessado, mais próximo, mais curioso, com vontade de saber mais, com vontade de conversar mais. Algumas pessoas fazem muitas pesquisas sobre a árvore genealógica e conhecem realmente muitas cidades e muitos lugares da família. Não são todos e não é necessário, não é obrigatório, mas se você conseguir trazer para a conversa, para a primeira apresentação, pelo menos uma cidade, vai ser de onde vieram os seus parentes, vai ser fantástico. E aqui tem um detalhe, eu ouço alguns alunos meus falando, minha nonna era italiana. Eu penso, ma cosa vuol dire che tua nonna era italiana? Ma se tua nonna era italiana, tu sei italiano. Por quê? Porque por sangue você tem nacionalidade. Então eu fico confusa, eu fico me perguntando, o que isso quer dizer com isso? Será que ela renunciou à cidadania? Ela não é mais? Tipo, qual que é o significado disso? E, de novo, é cultural. No conceito brasileiro, a nacionalidade vem de onde uma pessoa nasceu. No conceito italiano, a nacionalidade vem do sangue. Então, basicamente, damos uma importância muito grande para os lugares, porque o lugar de onde veio a nossa família define o nosso sangue e a nossa nacionalidade. E o lugar onde a gente nasceu acaba fazendo parte, compõe em grande parte a nossa identidade também. Então, é legal falar as duas coisas. Onde você nasceu e de onde veio a sua família. Não para dizer que o seu parente era
português, era espanhol, era italiano ou qualquer outra coisa, mas para dizer que na sua família existe aquela cultura, existe aquele sangue, existe aquela origem também, que consequentemente faz parte de você também. Muitas coisas, vamos abrir os comentários, cada vez mais pessoas online. Estou muito feliz com a participação de vocês. Me falem se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio e se faz sentido para vocês. E aí escrevam para mim também e falem em voz alta. A minha família é de... E pode ser uma cidade só. Uma cidade, às vezes um país, às vezes você não conhece exatamente a cidade, mas você sabe qual é a região, mais ou menos? Tutto ok? Tutto bene? Que demais! Priscila já falou, a minha família é de Venezia. Camila perguntou, Tiago perguntou se podemos dizer i miei discendenti. E Camila perguntou se podemos falar dos pais também. Vamos simplificar. Ai, que legal! Minha dica falou, io sono nata a São João, in Brasile, la mia famiglia è di Verona. Eba! Que demais! Estou vendo muitos comentários bons. Estou muito feliz. Simplificando, Júlia, podemos dizer discendente, avô, antepassato, antenato, nonno, zio, genitore. Vamos simplificar? Porque temos muitas palavras para aprender. Temos muitas estruturas para aprender. Então vamos unir tudo isso e inserir tudo isso em la mia famiglia. La mia famiglia. Dá muita vontade, né, gente? A gente aprende uma palavrinha assim e ficamos com vontade de conhecer todas as outras que estão de alguma forma relacionadas com aquela palavra. Mas se a gente identificar a palavra que resolve todas as outras, conseguimos passar para o próximo elemento, para o próximo assunto, e conforme a gente vai evoluindo, depois aumenta também o vocabulário. Então, quando você estiver no nível mais avançado, você vai entender também quando falar bisnonno, trisnonno, prozio, genitori e termos mais técnicos, que vai ser ótimo, que vai ser muito legal, mas é legal que aconteça num segundo momento, para você fazer isso quando já tiver o domínio de um discurso um pouco mais sofisticado. Nesse primeiro momento, o nosso objetivo é que você fale corretamente, não que você conheça todas as palavras que existem no dicionário, mas que você fale corretamente. Para você falar corretamente, precisamos encontrar as palavras que abrem mais portas para você, as palavras que podem ser usadas em mais contextos, podem facilitar mais a sua vida. Certo? Perfeito, todo mundo colocando la mia famiglia è di Bia, Rio de Janeiro, etc. Maravilha. La mia famiglia è di Rovigo, la mia famiglia è di Belo Horizonte. E aqui vem uma coisa muito interessante também. Maravilha, gente, vocês são demais. Aqui vem mais uma coisa interessante. Quando falamos la mia famiglia, a gente pode falar da mãe, do pai, do vô, do bisavô, da trisavó, da tataratia, vó, etc. Podemos falar de um qualquer parente, numa qualquer distância. Essa é uma coisa muito estranha da Itália. Poucos países têm esse aspecto. A gente reconhece, por exemplo, a cidadania e a ascendência de uma pessoa independentemente do número de gerações. Então, se uma pessoa tiver um parente que nasceu na Itália 4 séculos atrás, potencialmente ela pode demonstrar que ela tem origens italianas e, consequentemente, cidadania italiana. Temos esse aspecto, que é muito cultural, que é o fato de dar muita importância para o sangue. Então, cuidado na hora de se apresentarem em simplificar o discurso, sem dizer minha nonna é... Não, calma, apresentações que eu ouço às vezes. Que é o que mais me confunde. Io sono brasiliano, minha nonna é italiana. Calma.
Aí eu já me perdi, porque se tu não é italiana, tu é italiano. Tipo, não temos essa distinção. Você pode dizer que você é brasiliano, italiano, espanholo, etc. Mas é uma questão de juntar, unir. A gente não precisa excluir nacionalidades. A gente pode integrar e juntar tudo. Muitas informações, então, resumindo, você precisa só lembrar. Io sono nato a, com o nome da cidade. La minha família é di, com o nome de uma das cidades de onde vieram antepassados seus, parentes, de onde você quiser. E se quiser fazer uma lista de vários lugares, melhor ainda. São duas frases. Io sono nato a, la minha família é di, que são maravilhosas. Nesses dois casos, precisamos prestar atenção na pronúncia. Ok? E concluindo a apresentação, a outra coisa que vai ser importante, que vai ser legal, é prestar atenção na pronúncia de sobrenomes italianos. Se você tiver um sobrenome de outros lugares, vai ser menos problemático o fato de ter uma pronúncia que é difícil de entender para um italiano, mas se for um sobrenome italiano, é importante que a pronúncia seja correta. A língua italiana é uma língua considerada praticamente transparente, ou seja, temos uma correspondência quase perfeita entre o falado e o escrito. O que está escrito e o que é falado correspondem quase 100%. Então, em italiano, olhem que interessante isso. Quando eu ouço uma apresentação de uma pessoa que fala o nome e o sobrenome dela, não existe a possibilidade, na Itália, de eu não entender como escrever o sobrenome. Não tem como. Qualquer sobrenome italiano, qualquer sobrenome de qualquer pessoa italiana, quando ela fala, eu escrevo sem pedir para repetir, sem perguntar como tem que ser escrito, sem pedir informações a mais. Por quê? Porque temos uma língua transparente. Então, para cada fala, para cada palavra, temos uma pronúncia só, e para cada pronúncia temos uma forma escrita só. Uma língua quase transparente, quase transparente. Temos 2 ou 3 detalhezinhos complicando um pouco a vida. Mas, ouvindo um sobrenome, nós sabemos sempre como escrever, coisa que não acontece em muitos outros países. No Brasil, por exemplo, com muita frequência, você fala o sobrenome e outro pergunta como tem que escrever, como é escrito, com quantas consoantes, qual é a vogal, você pode soletrar, poderia escrever para mim. É comum, é normal. Mas lembram da ponte? Isso é comum no Brasil e não gera dificuldades no Brasil. Mas isso é inexistente na Itália. A gente só não sabe como escrever o sobrenome de uma pessoa quando esse sobrenome não é italiano. Se uma pessoa se apresentar e falar meu cognome é Rocchetti, eu não vou perguntar para ela com quantos Cs, com quantos Ts, ou com I, ou não é com I, porque pela pronúncia eu sei como escrever. Enquanto, obviamente, com sobrenomes de outros países não sabemos como escrever. Então, se tiver um sobrenome italiano, cuidado em pronunciar corretamente, em aprender bem como pronunciar. Última frase de hoje, última. Io vivo a. Hoje é o nome. Hoje é assim, hoje é localizar vocês, é entender de onde vocês surgiram, apareceram, nasceram e onde vocês estão. Essa última frase que é importante, que é necessária numa apresentação, num primeiro contato com italianos. Io vivo a e o nome da cidade. Aqui, por exemplo, eu coloquei Io vivo a Vicenza, que é uma cidade no Vêneto. Lembram que a gente já viu que C-E, a letra C junto com a letra E é pronunciado CE. E não C, e não si, e não ci, mas CE. Vicenza. Io vivo a e o nome da sua cidade. Júlia, mas eu estou mudando de país, eu não sei onde eu moro. Esse é um problema para nós viajantes. Eu, por exemplo, quando estava mudando muito de país, gente, eu tive uma fase da minha vida onde literalmente eu tinha 4 casas. Será que eu estou exagerando?
Em Paris, em Padova, em Bergamo, assim, fixas. E a quarta eu diria que assim, era uma junção de casas de amigos, porque o meu melhor amigo morava na Espanha, assim, era um caos. E aí as pessoas me falavam, mas dove vive? Mas tu vive, ah? Eu, mas eu tinha que responder alguma coisa. Não interessa o fato que às vezes você está em transição, às vezes você está mudando de um país para o outro, às vezes não tem um lugar fixo. Porque lembram aquela história, na lógica de um italiano, no documento de identidade tem um endereço. Quando a gente muda de endereço, obrigatoriamente mudamos o documento de identidade. Então, na nossa lógica, sempre existe um lugar onde você mora. E eu sei que é absurdo, não faz sentido. Para mim, por exemplo, é uma coisa maluca. Porque onde eu moro, eu moro no mundo. Teve uma vez que me fizeram essa pergunta, mas dove vive exatamente? E meu pai falou alguma coisa do tipo, não lembro se meu pai ou minha mãe, mas eles falaram alguma coisa do tipo, é volante, Giulia é volante, tipo, é voadora, ela tá sempre se deslocando, tá voando. Mas mesmo assim, não tem como um italiano aceitar uma resposta desse tipo, e quer uma resposta. É o tipo de coisa que, por exemplo, eu não pergunto insistindo tanto assim, com tanta ênfase, porque eu já estou acostumada com uma lógica não tão italiana. Você pode mudar de casa, não precisa necessariamente colocar raízes o tempo todo. Mas, por respeito às pessoas, eu sempre respondo. Quando me perguntam onde eu moro, mesmo sendo às vezes um momento onde eu estou mudando de casa, não tenho um endereço muito definido, mesmo assim eu tento pensar qual é o lugar que eu mais considero casa, onde eu tenho mais laços. Na verdade, eu tento pensar, documento de identidade. Eu mudaria o meu endereço neste momento? Não, ainda não está na hora, então tá bom, o meu endereço é aquele lá mesmo, é aquela cidade mesmo. E aí eu me apresento falando, eu vivo e o nome é daquela cidade, que às vezes não é a cidade onde eu durmo todos os dias, mas é a cidade onde eu passo mais, onde eu tenho mais raízes, onde eu estou mais inserida. Eu sei que esses três elementos, o fato de dizer de onde é a família, o fato de dizer o sobrenome e o fato de dizer onde moramos, eu sei, gente, que na lógica de um brasileiro é algo um pouco estranho. Um pouco, mas por quê? O que se quer da minha vida? E eu entendo isso porque quando eu aprendi português, ou seja, saí da lógica italiana para aprender o português do Brasil, eu já tinha entendido essa questão das prisões culturais. Então eu cheguei no Brasil pensando, eu vou pensar como eles. Eu vou me inserir na lógica deles, vou repetir as falas deles do mesmo jeito que eles falam, eu vou desapegar um pouco da lógica italiana para entrar na lógica local e respirar o clima local, sem procurar sempre correspondências com o meu país, porque senão não funciona. Eu realmente vivi muito isso na pele. Eu sei que é cansativo, porque tem horas que não sabemos se faz sentido aquilo. E aqui está a questão. Não precisa fazer sentido. É o que é. Você não precisa desapegar no sentido de anular as coisas que você já sabe do Brasil. As coisas que você já sabe do Brasil continuam fazendo sentido no Brasil, mas às vezes entender bem como funcionam as apresentações e as interações na Itália vai te ajudar bastante. Certo? Vou habilitar os comentários para ver se vocês estão com dúvidas e curiosidades, e aí eu vou passar para vocês duas recomendações finais. Tudo certo, certíssimo. Júlia, como pronunciar cognome? Cognome. E aqui vem uma coisa importante. Nos materiais de resumo da aula de hoje, vocês vão receber a pronúncia dos grupos ki, que, ti,
che, ski, ske, shi, she. A gente vai falar sobre isso, vai praticar tudo isso no nosso grupo Telegram. Vocês vão ver o alfabeto, todo o alfabeto italiano com a pronúncia dele, com vocabulário e frases úteis. Tudo com a tradução em português também, tá? Tudo isso vocês vão receber, está nos materiais, eu já preparei esses materiais, está nos materiais complementares, então fiquem super tranquilos. Eu sei que tem muitas coisas ao longo da aula que não dá para anotar, porque a gente ou presta atenção no discurso ou escreve, né? Então fiquem tranquilos porque a gente já organizou tudo isso. E agora vem o meu desafio para vocês. Vou tirar a imagem. Tenho 2 desafios para vocês hoje. Eu já falei para vocês que eu acho muito importante, muito legal colocar o celular em italiano. E, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas quase todo mundo colocou o celular em italiano. Eu estou acostumada que, assim, 1% das pessoas colocam essa dica em prática. Poucos, normalmente somente os mais engajados. E aqui vocês são, nossa, estão demais. Eu sei que no começo o fato de mudar as configurações dos nossos aparelhos é um pouquinho cansativo, um pouquinho estranho, porque a gente fica o tempo inteiro, eu entendo o que o meu celular está falando, mas faz uma diferença incrível. Eu não sei quantos prints de telas eu recebi de gente que colocou as configurações do celular em italiano, então agora vem o desafio de colocar, além do celular em italiano, o computador. Você vai abrir o seu computador e vai colocar nas configurações em língua italiana. Inicialmente vai ser estranho, porque você não vai entender tudo que está escrito, não vai entender onde está cada coisa, os programas, né? Mas em poucos dias, normalmente você vai ficar xingando o mundo e o universo por umas 24 horas. A partir já do terceiro dia, é normal, eu estou acostumada que os alunos me falam, Júlia, não consigo usar mais nada na minha casa. Mas é só um trauma inicial. Depois de uns 2 dias, mais ou menos, já entra no automático, já conseguimos usar tudo. E de quebra você aprende palavras novas. Mas sabem que o objetivo não é nem a gente aprender palavras novas. Você aprende palavras novas, isso com certeza. Mas a questão é o fato de você dizer para o seu cérebro que o italiano é importante. Porque ele está estudando italiano aqui. Ele aprendeu que existe que, existe ti, existe eu vivo a, existe cognome. Tá aprendido, tá ok. Mas assim, o trabalho que o nosso cérebro tem constantemente, o trabalho principal é jogar fora tudo que é desnecessário. Então, hoje você vai dormir, ele tem que jogar fora todas as propagandas, publicidades, notícias, fofocas, bobagens, coisas que você absorveu hoje que são totalmente inúteis e desnecessárias. Ele precisa jogar fora incômodos e brigas e pensamentos antipáticos. E é um trabalho muito importante, tem que jogar fora um monte de coisa. E a gente precisa fazer com que ele não jogue fora o italiano, porque você está se esforçando aqui para estudar italiano. Estou quase dividindo você do seu cérebro, né? Como se fossem 2 seres separados. Vocês não são seres separados, mas é legal a gente entender como funciona a nossa cabeça. O fato da gente usar o celular e também o aparelho, ou seja, da gente ter 2 aparelhos falando italiano, torna o estudo algo necessário. No lugar de ser só uma curiosidade, uma coisa que estudou aqui, mas vai esquecer amanhã, se torna algo importante e que você precisa memorizar. Já tem um monte de gente falando, claro, já está tudo em italiano aqui, eu tenho tablet em italiano. Cellulare, tutto. Desenhos animados em italiano. Adorei. Tá? Então, o primeiro desafio de hoje é você colocar, além do seu celular, que a gente já falou, você vai colocar também o seu computador em italiano. Você vai tirar uma foto da tela para eu ver que está em italiano e vai compartilhar comigo, vai me marcar para eu ver aqui no Instagram, para eu ver que você está realmente usando a língua italiana e se esforçando e encarando os desafios. A gente aprender um novo idioma é divertido, é fantástico,
Mas em alguns momentos é um pouco... Tem algumas coisas que a gente quer postergar. Em alguns momentos é desconfortável. Não é difícil, é desconfortável. Tira a gente do automático. Tira a gente daquelas estruturas que aparentemente são as únicas possíveis. Mas quando a gente decide que são as únicas possíveis, elas se transformam em pequenas prisões. E para a gente ir para um novo contexto, um novo lugar, às vezes precisamos dar um passo que deixa a gente um pouco inseguro. Será que eu vou deixar o celular em italiano, deixar o computador em italiano? Ai, por que tá desconfortável isso? Não quero fazer isso. Você pode colocar em italiano e daqui a alguns dias, se não gostar, volta para o português. Duvido que você vai voltar para o português. Mas o fato de decidir agora, nesses dias que você está estudando tanto assim, colocar em italiano vai ser muito bom, vai ser muito positivo. Primeiro desafio. O segundo desafio é, você vai melhorar a sua apresentação. Você vai repetir, sem gravar, sem falar com ninguém, você vai repetir para você mesmo ou para você mesma em voz alta. Você vai repetir 7 vezes a sua apresentação. A apresentação está escrita nos materiais que eu vou compartilhar com vocês, tá? E ela é: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulia Nardini, sono nata a Bergamo e vivo a Campinas, em Brasília. Ou seja, bom dia para todos, eu me chamo, nome e sobrenome, eu nasci em, e a cidade onde a gente nasceu, eu moro em, e a cidade onde a gente mora. Apresentação completa. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulia Nardini, sono nata a Bergamo e vivo a Campinas. Buongiorno a tutti, io mi chiamo, sono nato para os meninos, sono nata para as meninas, a, nome da cidade, vivo a e o nome da cidade. Ok? Esse é o segundo desafio. Depois de fazer isso, depois de repetir 7 vezes, ou seja, deixar no automático, totalmente no automático, você vai falar tantas vezes que não vai precisar nem pensar mais. Na 7ª vez, vai sair assim, direto, sem precisar nem parar para pensar. E tente falar preenchendo uma sala, tente falar bem, em voz alta, assim, para as pessoas te ouvirem, de cabeça para cima, de peito aberto, com a boca cheia de italiano, porque essa energia, essa empolgação faz com que a gente perca o medo de estudar de verdade, de estudar mesmo, de mergulhar de verdade na nova cultura. Feito isso, na 8ª vez, você vai entrar na nossa comunidade de alunos no Telegram e vai gravar um áudio, ou para os mais corajosos, você vai gravar um vídeo, você escolhe. Temos o mundo das pessoas que vão gravar o áudio e o mundo das pessoas que vão gravar o vídeo. Eu, na minha inocência, ontem pedi para gravar vídeos com as primeiras apresentações, eu achei que ia receber 8 vídeos. Eu não sei quantos vídeos eu recebi. Eu não sei, eu só sei que vocês são muito lindos. Eu dei muita risada, eu achei muito legal. Porque teve gente que gravou o vídeo e depois falou: nossa, dá pra ver somente a minha testa e as minhas sobrancelhas. Nossa, eu gravei vídeo ao avesso. Ou seja, muitas pessoas estão encarando realmente o desconforto de fazer algo que não conhecem bem, que nunca fizeram antes e que estão encarando agora finalmente, o que faz uma diferença enorme no nosso estudo. Então, às 14 horas, eu vou abrir o nosso grupo Telegram. Ele vai ficar aberto das 14 às 17. E eu vou validar a pronúncia de cada um de vocês, ouvindo os áudios e vendo os vídeos. Antes da gente abrir o Telegram, já vai treinando, já vai repetindo várias vezes. Io sono nato a, para as meninas. Io sono nata a, io vivo a. Que aí é igual para homens e mulheres, ok?
E agora vem o prêmio final. Agora, encerrando esse encontro, eu vou colocar, a minha equipe, na verdade, vai colocar no Instagram as regras para vocês ganharem um novo livro. Hoje eu selecionei para vocês um livro que tem dentro todo o sistema verbal de todos os verbos da língua italiana, para vocês entenderem todas as regras possíveis e imagináveis sobre todos os verbos da língua italiana. É um livro que eu vou enviar para uma pessoa que vai ser sorteada e nessa postagem tem todas as regras bem detalhadas. Vocês precisam ler com atenção, com cuidado essas regras, cumprir com todas elas para poder participar. Hoje a gente já sorteou um prêmio, então amanhã vamos sortear o próximo. Fiquem ligados, então saindo daqui vocês vão lá para o meu feed e vão ver como funcionam as regras do sorteio. A gente se vê às 14 horas no Telegram e novamente às 20h07 para a nossa terceira aula. Praticate, parlate, divertite-vi. Tudo isso só faz sentido se você depois praticar bastante, repetir bastante em voz alta tudo que a gente falou. D'accordo? Veramente, veramente, veramente. E a gente se vê amanhã. Bacioni, buona serata!